É muito fácil vir aqui me criticar. A sociedade me criou, agora manda me matar, me condenar e morrer na prisão. Virar notícia de televisão. Seria diferente se eu fosse Mauricinho, criado a sustagem e leitinho. A solução é mais educação, mais educação, mais educação. A solução é mais educação. O jeito, de fato, não é pensarmos em mais cadeias, em mais cadeados, é a gente pensar em simplesmente como que a gente quer que a nossa juventude se porte frente a tudo isso. Reduzir a maioridade penal na verdade, pode ser traduzido em simplesmente desistir dos nossos jovens cada vez mais cedo. O pessoal em Volta Redonda sempre buscou mudar de alguma forma essa situação. Fomos às ruas em junho de 2013 por mais direitos. Ocupamos a Câmara em Volta Redonda, fazemos intervenções urbanas e o que mais for necessário. Reivindicamos os nossos direitos para ter uma vida de qualidade. Passe livre estudantil, ônibus 24 horas e assistência estudantil não são favores que temos que pedir aos poderosos que se escondem em gabinetes. É na rua que conquistamos e aumentamos os nossos direitos. Com muito brilho nos olhos, a juventude do PSOL de Volta Redonda vai atrás do rompimento da velha política por uma outra, muito mais alegre e igualitária, em que os jovens sejam respeitados e levados a sério. Acreditamos que através da cultura e da ocupação dos espaços, tanto na cidade quanto no campo, no centro e na periferia, tornando-nos o poder popular algo possível. O pessoal de Volta Redonda quer dar voz ao jovem. E estamos conseguindo muito e seguindo, claro, os nossos princípios, né? Que é deixar claro o nosso lado. Porque muitas das vezes as pessoas tentam esconder o seu lado, fala que está do lado de todo mundo, tal. Levanta uma bandeira patriótica de tudo pelo Brasil, mas a gente sabe que o Brasil não representa todos. A gente sabe também que o Brasil ele é muito mais colorido do que o verde e amarelo. O Brasil ele tem a cor do negro, tem a cor do pobre, do índio, uma infinidade de etnias, uma infinidade de classes sociais, uma infinidade tem os gêneros também. Eu entrei no PSOL como uma possibilidade de me construir enquanto cidadão. E eu vi essa possibilidade cada vez mais ganhando força, participando dos debates, vendo que a mobilização da juventude, de outros setores também da sociedade, é extremamente importante para que nós lutemos organizados, de forma coletiva, e que consigamos, de fato, construir uma cidade que seja democrática em seus espaços e que abram possibilidades para toda a diversidade cultural, de pessoas, sexual também, vários outros tipos de diversidade que nós, a juventude, temos justamente por estarmos numa fase de construção enquanto pessoa. É difícil se identificar com uma cidade que tem o perfil de Volta Redonda, né? Parece que ela parou no tempo, apesar de ser uma cidade que tem mais de 50 anos de idade e é jovem como uma cidade, ela tem muitas características que não respondem aos anseios e aos desejos da juventude. Eu não sou rica, eu não tenho quase nada de dinheiro, realmente. Eu sou a cara da sociedade volta redondense, porque a maioria não tem dinheiro. Não tem como a gente desvincular o debate sobre emancipação da juventude sem tratar de educação. A gente, para dar conta desse debate em Volta Redonda, antes a gente precisa tirar toda a maquiagem e de lançar um raio-x na propaganda que é feita na cidade como uma das melhores educações do Estado. É a melhor educação do Estado que não contempla uma educação integral, que não forma um cidadão autônomo, que só oferece creche de meio período, que não dá conta nem da formação pedagógica que a criança precisa ter, muito menos da questão social da mãe ter necessidade de trabalhar e ter um local com a formação para deixar seu filho. Eu faço parte de uma juventude meio seleta, assim, que conseguiu ingressar na universidade pública. A gente sabe que esse é um espaço muito limitado, infelizmente a nossa juventude não consegue ter acesso à universidade do jeito que a gente queria. E a juventude que não ingressa também tem o problema de conseguir entrar no primeiro emprego, porque não tem experiência, e aí como é que consegue essa primeira experiência? Então essa necessidade de uma educação que forme um cidadão integral tem que passar, obviamente, pela autonomia e protagonismo da própria juventude no processo de construção desse modelo de educação. A gente já está cansado de ver um modelo de educação que deixa os verdadeiros protagonistas, que é a juventude, que é o aluno de fora, e vem com propostas verticais descoladas da realidade. Nem todo jovem tem acesso a
A faculdade não tem, ensino fundamental, o ensino médio também não tem, é muito complicado, o ensino médio de qualidade. Aí vai para a faculdade, muitas vezes não consegue passar no vestibular para ir para uma faculdade federal, não tem como se manter numa faculdade particular. Então isso limita muito o jovem também, tem que ser uma questão que tem que ser problematizada. E os jovens têm que começar a se impor, têm que começar a se organizar e cobrar esse tipo de coisa. E para isso, a gente precisa retomar a organização de grêmios estudantis, do movimento estudantil. A gente precisa, tem uma tarefa urgente de chamar a juventude da rua, colocar o dedo na ferida e construir, de fato, uma educação que liberte nos moldes emancipatórios. Uma coisa que é complicada para a juventude, que eu vou falar além de por ser jovem, por eu ser mulher, é a questão do ir e vir, que fica muito complicado a mulher poder sair, poder passear, com a segurança de poder voltar para casa tranquila. A gente, toda vez que eu ou uma amiga minha, a gente vai sair de noite, a gente tem que encontrar com alguma outra pessoa para ir junta, porque a gente não tem segurança de andar sozinha, a gente não tem confiança de andar sozinha. A gente não pode voltar tarde, porque depois de meia-noite não tem mais ônibus pra gente voltar. Então a gente volta como? Ou a gente vai de carona com alguém, ou a gente racha um táxi, porque não tem ônibus. Então, muitas vezes a gente deixa de sair porque não tem como voltar para casa, porque não é seguro voltar para casa. Um transporte público sem qualidade, um transporte caro. A gente quer o passe livre estudantil para agora, e ônibus 24 horas é necessário. Esse tipo de coisa impede as pessoas jovens de fazerem muita coisa, impede a gente de ocupar espaço, impede a gente de conhecer outras pessoas, desenvolver diálogo. Então é uma coisa muito complicada. Falo que liberdade pra gente é lutar para nos construir individualmente. Você só consegue ser livre no momento que você tem um emprego digno, tem um carro, tem uma casa, só que se esquece de colocar que a liberdade, ninguém é livre sozinho. É importante ter consciência de que a liberdade só se é alcançada se todos são livres. Viver num mundo de correntes é viver num mundo em que você nunca será livre. Você vai poder ser livre, mas sempre com a limitação. Você sempre vai ter o medo de sair de casa sem poder ter um carro blindado, que é um conceito que a sociedade atual vende. Você só está seguro quando você está trancado. Isso não é ser livre. Eu sou mãe, sou negra, sou trabalhadora, sou estudante. E depois de ser mãe, eu comecei a me enxergar no mundo de uma maneira diferente, enxergar o mundo para mim de uma maneira diferente. A mulher que é mãe, ela não tem nem os seus direitos garantidos. No momento que a sociedade acha que você é culpado porque você não usou a camisinha ou você não usou a sua pílula, você perde todos os outros direitos. Você não precisa de creche, você não precisa trabalhar, você não pode querer estudar, você não precisa de mais nada. E além disso tem a questão também da mulher na sociedade de Volta Redonda, que ela é a proletária do proletário, porque ela não tem tantas chances como os homens têm na cidade, mesmo sendo poucas já para os homens, para as mulheres são menores ainda. A mulher não tem chance de ser a presidente de uma empresa. São muitas poucas que têm isso, não só em Volta Redonda, é numa sociedade completa. E aí você começa a enfrentar uma série de dificuldades. Onde eu vou deixar meu filho? Com quem? O que eu vou fazer agora? Minha vida vai parar, mas eu preciso ser uma pessoa para cuidar de dois. Eu tenho o meu futuro ainda, eu tenho um futuro, uma vida que está só começando pela frente. E aí você mora numa cidade que não te proporciona isso. A gente não tem segurança de voltar para casa, como que mulheres principalmente, a gente sofre com o machismo, as pessoas se sentem no direito de usarem o nosso corpo, a gente nunca, os nossos medos são muito maiores do que os dos meninos, que os dos homens. A gente está em 2015 e as creches municipais hoje só oferecem meio período. Ah, você quer creche? De 1 às 5. Ah, mas eu trabalho de 8 às 6. Aí o problema é seu. Não te dá opção, você precisa contar com outros órgãos, com ONGs, e o acesso é limitado, a quantidade é menor, você tem que ter sorte, você tem que ter um parente, você não tem mais aquela avó que fica em casa fazendo tricô, porque a avó também trabalha, e a situação toda se gira em torno disso, e sua vida fica complicada. O patrão não quer entender, o professor também não quer entender, porque você chega atrasado, porque você trabalha até 6, você vai chegar quase 7 na faculdade.
E a sociedade também não quer te entender. Por que você quer fazer isso? Eu, como mulher, eu queria voltar para casa a pé sozinha, só que eu não tenho essa tranquilidade. E com isso eu não quero dizer que eu quero mais polícia na rua, muito pelo contrário. A situação não é bem por aí. Uma coisa que me incomoda muito também é como a juventude, sobretudo a juventude da periferia, ela é tratada. A gente sempre vê instituições, a própria Polícia Militar, a Guarda Municipal, tratando ao grupo dos jovens como se fosse uma juventude que não sabe de nada, que não tem muito argumento, que não deve ser levada a sério. E sempre tratando a gente de acordo com a raça, com a cor e com o sexo. Isso é uma coisa que não faz parte de um projeto de mundo que a gente acredita que sejam pessoas sendo tratadas como humanos de verdade, pautadas na igualdade, né? Que inclusive é um dos direitos que estão garantidos na Constituição. Só que como esses direitos não acontecem, a gente vai para as ruas. Só que quando a gente vai para as ruas, a gente é tratado com mais opressão ainda assim. Já que a nossa cidade, ela está entre as 300 mais violentas contra os jovens, né? E esse número é ainda mais avassalador, mais destruidor, quando é o jovem negro. Então é pensando nisso que a gente necessita, imagina, acredita na importância de se construir a luta do jovem em Volta Redonda e na região também. Quando a gente fala de descriminalização das drogas, a gente está falando da descriminalização da pobreza, que atinge uma periferia. A criminalização das drogas é responsável pelo genocídio de uma parcela de juventude muito grande no nosso país. Isso é um problema muito sério, não é questão de usar ou não drogas. A juventude usa drogas, isso não vai mudar. A liberação já existe, assim, quem quiser comprar, quem quiser utilizar, já utiliza. E a repressão só serve para a criminalização da pobreza, assim. Isso é um debate que a gente tem que colocar. Então, quando se fala em acesso à cidade para a juventude, e fala-se que a juventude não teria acesso à cidade, é preciso ressaltar o seguinte, que qual é a parcela da juventude que não tem acesso à cidade, né? Que é a juventude pobre, a juventude da periferia, porque o jovem rico ele tem acesso à cidade. E uma cidade como Volta Redonda, que sofre de uma síndrome de capital, onde a cidade é cada vez mais capitalizada e os espaços vão se tornando mais caros, e parece que é parte mesmo de um projeto de higienização social para que esse jovem pobre, preto, que esse jovem não esteja no centro da cidade. O centro da cidade que é frequentado por uma classe média branca e rica, talvez. É difícil falar um pouco da relação que a juventude tem na cidade hoje em dia, dentro de Volta Redonda. Além de espaços escassos, em que realmente poderiam ter possibilidades de se construir enquanto cidadão, enquanto ser político, né, dentro da cidade. Os espaços de experimentação que deveriam ser mais usados, né, no caso as escolas, os espaços culturais, eles não abrem tantas possibilidades. Eu, enquanto membro do ensino superior, estudante do ensino superior, vejo muito isso dentro da UF, dentro da universidade. São vários problemas que a gente enfrenta de tentar conquistar o espaço, de construir alguma coisa legal ali dentro. E toda essa limitação que a gente tem dentro do espaço acadêmico, mais para frente, quando vamos buscar outros espaços dentro das nossas carreiras e tal, ficam mais complicados ainda. Toda essa experimentação que poderia acontecer, ela não acontece de fato. Então é necessário, para qual jovem a gente quer falar, porque eu não sei, pelo menos, assim, se eu for falar pessoalmente, não é meu interesse brigar por um direito de um jovem rico, de um jovem playboy que está cheio de direitos e que está com a bota dele na minha cara me esmagando. Os espaços de cultura também em Volta Redonda estão sendo muito limitados, assim, não existe a valorização da cultura local, a gente precisa que esteja aberto lugares acessíveis, com um lazer para a nossa juventude, a gente está precisando de muita coisa. A gente vê, por exemplo, o escritório central, que poderia ter uma função social muito melhor, sendo esvaziado, né, e sempre favorecendo e a serviço de empresários que não correspondem à juventude, que majoritariamente é formada por pobres. E também tem o antigo posto de puericultura, que era responsável por cuidar das crianças desde o ventre até a adolescência, que está abandonado no meio da vila, sem nenhuma função. Mas a solução para superar esses problemas, basicamente acaba passando pela mesma coisa, né? Que é se juntar, se unir. E aí a gente, enquanto juventude, chama a juventude de Volta Redonda para se unir. Eu acho importante a juventude se ligar
para estar se organizando e vendo como é que a gente vai fazer todas essas demandas, esses anseios que a gente tem virar realidade. A gente se organiza pelo PSOL, e o PSOL é um partido que preza a autonomia da organização da juventude. A gente é do PSOL, mas nem por isso a gente tem que obedecer o partido, vamos dizer assim. A gente não está preso ao partido, a gente tem autonomia para estar fazendo nosso movimento social. A gente precisa disso. Uma cidade, um estado, um governo que olhe para a mulher, que é mãe, que quer ter filhos, quer ser mãe, quer trabalhar, quer estudar, quer fazer mais por ela, por filho, pela cidade, pelo país que tem, e isso não é proporcionado. O partido seria um instrumento para a gente conseguir garantir e ampliar esses direitos. Então é importante a gente começar a pensar formas de organização. Se não for pelo partido, que seja por outro movimento social, também por outra causa que a gente se identifique. Como solucionar isso? Como solucionar essa questão do acesso para o jovem pobre? É indo lá. É quem assume esse papel de se preocupar, de conscientizar, ir para a periferia, mostrar para esse jovem que o que ele pode fazer é o enfrentamento. Porque esse jovem pobre, se ele ficar sentado esperando, quem está em cima não vai fazer nada por ele. Então esse processo de conscientização dessa juventude pobre, de mostrar para ele que existe uma luta de classe em andamento e que se ele não tomar partido nessa luta de classe em andamento ele vai ser esmagado, eu creio que seja essa solução. Então quem tem essa arma, quem já tem a teoria e que pode aliar a teoria com a prática, tem que bater no peito, dar a cara e ir para cima dessa periferia e falar, olha aqui, vamos para lá, tomar esse espaço que é nosso. E fazer da periferia o nosso centro. Chamar essa juventude para ir para a rua, para ir para a luta e para tomar para si essa tarefa. Para começar a ser de fato protagonista e construtor desse modelo de educação que liberte, que emancipe e que aponte para um futuro mais igualitário. O apartheid econômico contamina, machuca e não nos deixa gritar. Quando o carro preto passa, quando o carro preto passa, por isso podem falar o que for, que eu sei que não sou culpado. Podem falar o que for, que eu sei que não sou